Paz. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Para facilitar para os irmãos, os textos vão estar expostos aqui. Aí quem está localizando ali, seja rápido. Hebreus 8:5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para não ficar virando pescoço. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, eis aqui algumas palavras: figura, sombra, modelo. Figura, sombra, modelo. Capítulo 10 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Irmãos, o primeiro cântico que nós elevamos ao Senhor essa manhã foi: Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Você entende o que canta? O que é isso? Ele é mais que a sombra. Está falando de Jesus. Jesus é mais que a sombra. Jesus é a substância. Explica isso. Jesus é mais que sombra? A Bíblia diz que nós oferecemos ao Senhor um culto racional. Nós entendemos sim o que nós estamos cantando. Aqui em Hebreus diz que o sacerdócio, a própria lei, era uma sombra. A lei e o sacerdócio não era a realidade. Expressavam um modelo mostrado por Deus a Moisés. Traziam a imagem daquilo que Deus revelou a Moisés. Jesus Cristo é mais do que a lei, mais do que o sacerdócio. Jesus Cristo é a própria realidade. E o Espírito Santo, que glorifica Jesus Cristo, deu-nos o Velho Testamento e trazendo-nos sombras, figuras, para falar-nos de Cristo. E hoje eu gostaria de mencionar uma sombra que nos lembra Jesus. Gênesis capítulo 22. Irmãos, a Escritura diz que toda palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada. O Espírito Santo deu as palavras para Moisés descrever o Gênesis. O Espírito Santo é que trouxe para Moisés quais fatos deveriam ser lembrados da vida de Isaac, da vida de Abraão. E por que ele escolheu esses fatos? Porque esses fatos, e não outros fatos, nos lembram de Jesus. Gênesis capítulo 22. Na minha Bíblia diz: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá, o Jeová Jiré. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. 19. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aqui no versículo 19 não menciona, irmãos, Isaque. Então voltou Abraão a seus servos. É claro, Isaque também voltou. Mas o Espírito Santo não mencionou que Isaque tenha voltado com Abraão, claramente. E onde está Isaque? Quando Isaque aparecerá a próxima vez, depois dele ser figuradamente sacrificado, figuradamente ressuscitado, onde novamente vai aparecer Isaque? No capítulo 23 tem a morte de Sara. No capítulo 24, Abraão manda buscar uma noiva para seu filho Isaque. Capítulo 24, versículo 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Ber-lai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho, pelo campo, ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de seu pai. Seu pai e sua mãe. Foi da morte de sua mãe. Então, o capítulo 22 nos fala do amor do pai pelo filho. O filho amado do pai. E aqui no capítulo 24 nos fala novamente de amor. Há um princípio no estudo da palavra de Deus que é chamado primeira menção. Onde na Bíblia, irmãos, fala pela primeira vez sobre o amor? É o amor de um homem por uma mulher? O amor de irmão por irmão? O amor de Caim por Abel? Onde menciona a primeira vez amor na Bíblia?
Gênesis 22. O amor do pai pelo filho. A primeira menção da palavra amor é o amor do pai pelo filho. Terrenamente, isso seria, irmãos, uma sombra, uma figura. O amor de um pai por um filho é uma figura da realidade do amor de Deus Pai por seu Filho, Deus Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amor, a verdadeira expressão do amor é o amor de Deus por seu Filho, Jesus Cristo. Depois a segunda menção aqui, nós vemos aqui em Gênesis 24, o amor do noivo pela noiva, o amor de Cristo pela igreja. Eu gostaria de ver com os irmãos algumas sombras aqui, algumas figuras em Gênesis 22 que nos lembram Cristo, semelhanças entre Isaac e Jesus Cristo. Voltando aí para Gênesis 22. Então no versículo 2, versículo 12 e 16, diz que Isaac era o filho amado, ou era o filho único. Versículo 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Jesus e Isaac são os filhos únicos, filhos amados do Pai. Então essa é a semelhança. Mas Abraão não tinha um outro filho chamado Ismael? E por que Ismael foi desconsiderado? Quando Deus chamou Abraão e disse que ele teria uma grande descendência, irmãos, Deus é que iria trazer um filho para Abraão, através de sua esposa Sarai. Mas Abraão, seguindo uma opinião humana, Abraão, seguindo a carne, deu origem a Ismael, mas não foi considerado diante de Deus. Assim também, irmãos, aquelas obras que nós fizermos segundo a carne não prevalecerão no tribunal de Cristo. Serão queimadas. Não sobrará nada. Mas aquilo que foi gerado segundo o Espírito, segundo a fé, segundo a promessa, permanecerá. Então Abraão teve um filho, Ismael, mas foi desconsiderado por Deus. Deus aqui atesta que o único filho de Abraão era Isaac. Isaac teve um nascimento extraordinário. Como é que uma mulher de 90 anos gera? Uma mulher que já tinha passado os costumes, uma mulher que, quando era jovem, era estéril, e agora idosa, como é que ela dará luz? Quando então ela soube da notícia que daria à luz um filho, ela ri. Ela mesma fica surpreendida. E ela ri. Tanto Jesus como Isaac tiveram seus nomes escolhidos por Deus. Você escolheu o nome dos seus filhos? Os meus filhos vão chamar Davi, Enoque e Elias. Quem é que disse isso? Sérgio Adriana. Eu queria que meu filho chamasse Jeremias. Mas a Ana Paula falou, esse é nome de velho. Desculpa se tem algum Jeremias por aí. Jeremias. Aí escolhi outro, tá bom, Guilherme Farel. Tá bom, pode ser. Mas Abraão e Sara não tiveram opção de escolher o nome do filho. O nome foi escolhido por Deus. O nome Isaac foi escolhido por Deus. O nome Jesus foi escolhido por Deus. O anjo Gabriel apareceu a Maria e disse, o seu nome será Jesus. José recebeu a ordem de dar o nome da criança, Jesus. Então assim como Isaac, Jesus Cristo teve o nome escolhido por Deus. Uma terceira semelhança, ambos eram amados pelo Pai. Isaac é amado por seu pai. Jesus Cristo, amado por seu Pai. Como nós dissemos, a primeira menção de amor na Bíblia está aqui em Gênesis 22, 2. A primeira menção de amor lá no Novo Testamento é Jesus Cristo. Quando a voz do céu diz, este é o meu filho amado. Quando Jesus estava sendo batizado, ouviu então essa palavra, amado. Versículo 2, lá do Gênesis 22.
Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Ambos foram oferecidos, ou seriam oferecidos em holocausto. Abraão estava mesmo disposto a matar o seu filho e queimá-lo como oferta ao Senhor. O holocausto era para oferta pelo pecado. Assim como Isaac, Jesus Cristo foi oferecido. A palavra no original, irmãos, oferece ali, levanta ali. Jesus Cristo foi levantado. Jesus Cristo foi levantado como oferta a Deus. Versículo 3, Gênesis 22, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque. Isaque, juntamente com seu pai, foram acompanhados no caminho do sacrifício por 2 homens. Jesus Cristo também teve no seu sacrifício o acompanhamento de 2 homens. Quando Jesus foi crucificado, juntamente com ele foram crucificados 2 homens, 2 pecadores, 2 ladrões. Mas o que aconteceu? Abraão disse para os seus servos, versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqueles 2 servos acompanharam Isaque até o momento, mas não estiveram no exato momento em que Isaque foi sacrificado. Assim também com Jesus Cristo, embora ele estivesse ali do seu lado, um de cada lado, 2 ladrões, na hora da morte de Jesus, eles não puderam ver exatamente o que estava acontecendo. Diz a palavra de Deus, houve trevas. Naquele momento em que Jesus está sendo sacrificado, ninguém pôde ver exatamente o que aconteceu entre o pai e o filho. Versículo 3 diz assim que Isaque diz, Abraão rachou a lenha. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque. O que isso nos lembra? O que o Espírito Santo quer nos lembrar? De Isaque carregando a lenha, de Isaque carregando a madeira. Nos lembra, irmãos, Jesus carregando o madeiro. Jesus carregando a cruz. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Isaque, irmão, se submeteu a carregar aquela madeira? Sim. Assim como Isaque, Jesus Cristo também se dispôs a carregar a madeira. Assim como Isaque, Jesus Cristo estava disposto a suportar o fogo de seu pai. O seu pai carregava o fogo. E o que o fogo nos fala na Bíblia? O Senhor prometeu a Noé, não mais destruirá a terra por água. Agora a terra será destruída por quê? O fogo. O fogo nos fala, irmãos, da ira. Aqui Abraão carregava o fogo, nos lembra o pai carregando a ira. O pecado fez com que inflamasse a ira de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos colocam em inimizade contra Deus. O pai Abraão carregava o fogo. E Jesus recebeu a ira de Deus. A misericórdia de Deus, irmãos, apagou o fogo para nós. Mas a justiça de Deus acendeu o fogo para Jesus. A justiça de Deus trouxe a ira de Deus sobre Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, suportando a ira de Deus.
No versículo 7 e 8, Isaac então faz uma das mais importantes perguntas da história. Onde está o cordeiro para o holocausto? Uma das mais importantes perguntas da história humana. Onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro que pode nos substituir, nos reconciliar com Deus? E Abraão dá uma das respostas mais importantes. Versículo 2. Respondeu Abraão, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus providenciará, Deus proverá, Jeová Jiré. O cordeiro para o sacrifício será providenciado pelo próprio Deus. Aquele que deve ser satisfeito encontrará para si mesmo satisfação. Aquele que deve ser satisfeito, Deus encontrará o sacrifício perfeito. Deus proverá, meu filho. Passaram-se 2000 anos e como alguém orou, João Batista deu a resposta. João Batista deu a resposta para Isaac. João Batista viu Jesus Cristo se aproximar e disse para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Isaac, Jesus Cristo, então é o Cordeiro sacrificial. Versículo 8. E seguiu, parte final, e seguiam ambos juntos. O pai e o filho estão caminhando juntos. E o profeta Amós nos pergunta, irmãos: caminharão dois juntos se não houver entre eles comum acordo? Abraão e Isaac estavam em acordo naquilo que iriam fazer? Certamente. Jesus Cristo, Deus Filho, estava em acordo com aquilo que o Pai planejou fazer? Certamente. Vamos ler João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Agora João 17. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como também amaste a mim. Então nós vemos aí que há uma concordância entre o Pai e o Filho. Há uma concordância entre Isaac e Abraão. Há uma unidade entre Jesus Cristo e Deus. Ambos caminhavam juntos. Lá no livro de Atos, irmãos, diz que Jesus Cristo, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com seu sangue. Vamos ler lá, Atos 20, 28. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui Paulo está dizendo que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com o sangue de Deus. Mas não foi Jesus que derramou o sangue? Então, de acordo com as Escrituras, o sangue de Jesus é o sangue de Deus? Sim. Eles estavam em concordância. Também por essa palavra nos mostra, Jesus Cristo é Deus. Então Isaac
e Abraão caminhavam juntos, ou seja, concordavam. Assim como Isaac, Jesus Cristo concordava com seu pai, concordou com seu pai. Mas não basta concordar, irmãos. Não basta você estar de acordo, você tem que submeter. Isaac e Jesus submeteram-se a seus pais. Gênesis 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Quanta lenha vocês acham que era necessário para aquele sacrifício? Quanta lenha Isaque carregou? Uns gravetozinhos? Quantos vocês acham? Uma criança teria a capacidade de carregar aquela madeira que Isaac carregou? Não, irmãos. Então dá-nos a entender, Isaac, o próprio Abraão diz jovem, mas ele não era criança. Ele já tinha força, ele já tinha idade. Ele poderia resistir àquilo que seu pai estava fazendo. Ele tinha força para resistir ao idoso Abraão. Abraão já tinha 100 anos mais a idade de Isaac. Se Isaac tivesse 14 anos, Abraão teria 114 anos. Se Isaac tivesse 30 anos, naquela época, uma pessoa com 30 anos era considerada jovem. Biblicamente era. O que diz de Roboão? Roboão preferiu ouvir os conselhos daqueles que trabalhavam com Salomão, seu pai, ou preferiu ouvir o conselho dos jovens que cresceram com ele? Dos jovens que cresceram com ele. Mas aí tem um detalhe. Qual era a idade de Roboão? 41 anos. Então quem tem 40 anos aí não aceita ser chamado de senhor não, tá? Fala, eu sou jovem. Ele tinha 41 anos. E ali a Escritura diz, então, que ele ouviu os jovens que cresceram com ele. Se Isaac tivesse 30 anos, 33, semelhante à idade de Cristo, ele teria força para resistir ao seu velho pai. Mas ele se deixou amarrar. Então diz aí, Abraão amarrou, versículo 9, amarrou Isaque e o deitou no altar em cima da lenha. Então, assim como Isaque, Jesus Cristo submeteu ao Pai. Jesus Cristo não resistiu, mas em tudo foi submisso, obediente. Filipenses diz obediente até a morte, e morte de cruz. Isso nos leva a outro ponto. Eles confiavam em seus pais. Jesus e Isaac confiavam em seus pais. Diz a palavra de Deus que Jesus, quando era maltratado, tudo ele entregava ao Pai. Jesus Cristo entregou toda a sua vida, todos os passos, todas as decisões, tudo aquilo que lhe sucedia, entregava às mãos do Pai. Ele não vingava a si mesmo, mas ele entregava toda a vingança a Deus. Ele não retrucava e não maldizia, porque tudo ele confiava ao Pai. Assim como Isaac, Jesus Cristo está disposto a morrer. Pedro quis defender o Senhor, mas Jesus Cristo disse, guarda a espada. Eu poderia rogar ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Mas Jesus Cristo submeteu a beber o cálice de Deus. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão estava disposto a ir até o fim? Abraão estava disposto mesmo a matar, sacrificar seu filho? Estava. Levantou a mão, já ia
Tem até os filmes, né? Já ia descer a mão. Segundos. E ambos, e figuradamente, como diz Hebreus, Isaac foi sacrificado. Mas, objetivamente, Jesus Cristo foi sacrificado. Ambos foram sacrificados por seus pais. Se fisicamente Isaac não foi sacrificado, no coração de Abraão ele foi sacrificado. Na mente e na vontade, Isaac foi sacrificado. Tinha sido sacrificado. Ambos foram sacrificados por seu pai. Jesus Cristo, então, também foi sacrificado por seu pai. Em Apocalipse 13 diz que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo sacrificado em plano de seu pai. Versículo 19. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Como nós já mencionamos, irmãos, aqui não nos dá o nome de Isaac. Não fala de Isaac. Não fala que Isaac voltou. Aqui o Espírito Santo quis ocultar. Depois que Isaac é sacrificado, morre, e figuradamente é ressuscitado, não fala mais dele. Vai falar dele lá no capítulo 24. Vai falar dele do seu retorno para encontrar a sua noiva. Assim também Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias, subiu ao céu. E onde ele está hoje? À destra de Deus, diante de Deus. Então no capítulo 24, nós temos novamente a aparição de Isaac. Diz que ele estava no caminho de Beer-lahai-roi. 24:62. Ora, Isaac vinha a caminho de Beer-lahai-roi. De onde que veio esse nome, Beer-lahai-roi? Quem é que deu esse nome? Gênesis, capítulo 16. Aqui em Gênesis 16 há uma contenda entre Sarai e Agar. Agar ficou grávida. E Agar passou a desdenhar a sua patroa. E a sua patroa, então, manda ela embora. Versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos, ou habitará na face de todos os seus irmãos. Ismael estaria diante de todos os seus irmãos. Versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então quem deu o nome àquele lugar, Beer-lahai, foi Agar, que significa Deus que vê. Poço do Deus que vê.
Poço do Deus que vê. E Deus fez uma profecia. O anjo do Senhor deu uma profecia. Que Ismael habitaria diante de seus irmãos, na face de seus irmãos. Mas aí nós vemos Isaac, que está no caminho de Beer-lahai, que está diante daquele que tudo vê. Então, depois da morte e ressurreição de Isaac, nós o vemos no caminho daquele que tudo vê. Figuradamente falando, ele está diante de Deus, ou, na realidade falando, Jesus Cristo, depois que morreu e ressuscitou, assentou à direita de Deus. Então ele está diante de Deus, daquele que tudo vê. Jesus Cristo está diante de Deus, aguardando o quê? Que a sua noiva se apronte, capítulo 24. Então o pai Abraão vai providenciar o casamento para o seu filho. Assim como Deus hoje está providenciando o casamento para o cordeiro. Então, no Apocalipse, você verá o casamento do cordeiro. Voltando lá para Gênesis 22, o lugar em que eles foram para que Isaac fosse sacrificado é um monte Moriá. Versículo, não sei se tem um versículo aqui. Versículo 2. 2? Isso, obrigado. Vai à terra de Moriá. É no mesmo monte onde Jesus Cristo seria crucificado. Ali no Monte Moriá foi construído o templo do Senhor. E alguns dizem que a crucificação de Jesus se deu ali a uns 300 metros de distância. Monte Moriá. E outra semelhança, então Abraão foi para aquele lugar e no terceiro dia voltou. No terceiro dia voltou com Isaac, figuradamente ressuscitado. Assim como Isaac, Jesus Cristo, ressuscitou no terceiro dia. Desde que Isaac saiu para ser sacrificado, 3 dias. Desde que Jesus foi crucificado, diz a Bíblia que ele então ressuscitaria no terceiro dia. Então aí nós temos, irmãos, sombra e realidade. Isaac é a sombra, mas Jesus Cristo é a realidade. Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício, a realidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E domingo após domingo nós estamos lembrando disso. Participamos do pão, participamos do cálice. O pão nos fala do corpo de Cristo. O pão aqui nós podemos dizer uma figura, uma sombra. Embora o pão que nós partimos é o corpo de Cristo. Como é que é isso? É espiritualmente, mistério. E o vinho nos fala do sangue de Cristo. Sangue que nos purifica de todo o pecado. Amém? Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por tão grande amor. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela oferta do Teu Filho amado, Teu unigênito Filho. Aquele que suportou, Senhor, a ira do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, voluntariamente, se oferecendo por nós. Agradecemos a Ti, Senhor, porque hoje, reconciliados com o Senhor, fazemos parte, Senhor, desse pão, do corpo de Cristo. Fazemos parte, Senhor, da Tua família. O amor do Senhor pelo Teu Filho nos alcançou. Diz a palavra do Senhor que nós somos amados, Senhor, do Seu Filho. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra do Senhor que fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque aproximados do Senhor, agora temos uma consciência purificada pelo sangue de Jesus. Todos os nossos pecados são purificados. Ó Senhor, cada um aqui, Senhor, participe dignamente. Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir, Senhor, nesse momento, a glorificar o Senhor. Ó, e que cada um, Senhor, seja purificado, tenha os pecados confessados e abandonados, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. Amém.